Seleção de variáveis autogestionárias GT2. Parte 1. Bom, você está trabalhando com a seleção de variáveis oriundas desse conjunto de dados, que é um subconjunto dos dados do CIES com relação às 42 variáveis autogestionárias, né? Dessa forma, bom, aqui estão as 42 variáveis que foram determinadas em grupo, filtradas, né? O filtro que foi estabelecido, né? O total das variáveis, aqui o filtrado, o autogestionário, que são o nosso objeto de estudo, a classificação de variáveis, de acordo com o critério de peso estabelecido por Kubrusli, que foi a nossa sugestão. Como fazer? Bom, aqui eles já implementado dentro do SPSS, o banco de dados, né? É um banco de dados nominal, sendo que temos 3 variáveis aqui que são numéricas. Talvez a gente tenha algum problema com ela, mas a sua maioria absoluta são variáveis nominais, né, com várias classes. O tipo de análise que nós vamos usar é redução de dimensão, né, para dados que são nominais múltiplos, análise de correspondência para múltipla. Nesse caso, poderia ser outra, dependendo da natureza das variáveis. Como já dissemos anteriormente, talvez tenhamos problemas com essas duas variáveis e com a variável 48, que está lá para trás. Mas isso não impede de realizar a rotina. Então, vamos a ela. Os análises de correspondências múltiplas. Vamos avaliar todas as variáveis, exceto a unidade de federação, que eu coloquei só como marcador. Vamos colocar só como rótulo. Deixa praticamente todas as opções no default, exceto as saídas, que a gente já vai chegar, né? Isso, onde a gente vai querer correlação e a pontuação do objeto, que vai nos ajudar a determinar os autovalores e autovetores. Vamos fazer aqui os biplots para a gente ter a saída gráfica, que nos ajuda também na filtragem, e aqui também a gente deixa os gráficos da variável na opção default. Roda. O programa ele demora um pouquinho porque é um banco de dados um pouquinho extenso, mas logo ele está rodando, né, processando. Enfim, bom, aqui já temos a saída. No log inicial, o problema que nós previmos, justamente as 3 variáveis 48, 53M e 53H, que são numéricas, né? Mas isso não impediu de rodar a análise, que conseguimos aqui um bom alfa de Cronbach, está bem ajustado, mas uma baixa variância explicada. Entretanto, como o nosso objetivo é classificatório, isso não tem um impacto muito negativo. Aqui está o nosso script plot, que é a redução no valor dos altos valores para cada dimensão, né? Aqui os objetos, que são todas as cooperativas, é grande isso aqui, e os objetos aqui discriminados, e aqui o que nos interessa, que são as medidas de discriminação. Tanto a imagem, aqui que a gente vai se debruçar um pouquinho nela, quanto a tabela que está acima, que é essa, que nós vamos pegá-la para fazer o critério de Kubrusli, copiando e colando ela no Excel, né? Vou colar ela no Excel, abrimos uma nova, deixa eu tirar isso aqui da frente que está atrapalhando, abrimos uma nova planilha aqui, colamos, especial ali, valores, fazemos alguns ajustes, né, para transformar isso numa planilha que dê para a gente mexer, tirar um pouquinho do formato do SPSS, mudar o cabeçalho aqui, colocar o nome variável aqui,
excluímos as linhas de cima. Bom, esse é uma forma pessoal de trabalho, cada um pode ajustar a sua, né? Ok, certo. Então, qual que é o nosso objetivo, né? É fazer aqui a raiz quadrada do alto valor da primeira dimensão, né? Estimamos ela aqui pela função raiz, né? Bastante simples. E em seguida, dividir os autovetores, a raiz do alto valor. Pronto. Dividir os autovetores, ou seja, cada variável, que se transformou em observação agora, pela raiz quadrada do alto valor, né? Uma operação também simples. Vamos fixar aqui tanto a linha quanto a coluna, para garantir que se refira sempre a esse valor. E temos a nossa classificação, né? Vamos só apagar essa última aqui, porque se refere ao total. E temos a nossa classificação pronta. Ok? Aqui já temos o nosso primeiro critério, que é o critério de peso. Peso da variável, né? Segundo Kubluski. Esse critério em si já pode servir para a classificação. Só que existe alguns problemas conceituais a gente classificar pura e simplesmente. Por isso, talvez a gente rode uma classificação hierárquica ascendente para saber como nós vamos classificar dentro de grupos, né? Fazer os clusters e classificar dentro do cluster, porque os clusters vão se agrupar pelas afinidades das variáveis, né? Como que a gente pode ver isso? Aqui no quadro a gente tem as medidas de discriminação, né, que o contrário é similaridade, e temos aqui 3 grupos importantes de variáveis que estão... Só fazer algumas mudanças aqui. Só mudar o tamanho disso aqui para poder visualizar melhor. Pronto, algumas opções. Talvez mudar o fundo, as linhas, para a gente conseguir visualizar melhor isso. Só um minutinho. Ok. Mudar para um fundo sem preenchimento e mudar, talvez mudar um pouco essas linhas aqui, fazer uma linha um pouco mais fina e com uma cor um pouco menos, para visualizar melhor as variáveis, para não ficar tão poluído. Ok. Bom, copiamos isso e vamos colar do lado do nosso Excel para a gente conseguir ter uma interpretação visual disso. A interpretação visual tem a ver com independência, que é dado quando as variáveis formam um eixo ortogonal, um grupo com relação ao outro, 90 graus, são ortogonais. E é do meio importante para ambos os casos. Aí no nosso próximo vídeo a gente vai fazer a classificação para a gente explorar essas questões. Até o próximo.